pessoal. Boa noite. Estamos aqui com mais um episódio da série 23 Trajetórias e uma única paixão, o esporte. Hoje vou receber os meus colegas coautores do Mar, né? De todas as séries a que eu mais me identifico são os esportes de hoje, né? E a doutora Maria Helena já entrou, já pediu, já vou aceitar ela. Ela que é a campeã do primeiro Rio Surf Doctor. Seja bem-vinda. Também hoje vamos conversar com a Mandy Rampinelli e com o Dr. Kazu. Olá! Oi! Consegui entrar aqui. Foi a primeira! Eu cheguei na maior correria aqui em casa. Meu Deus, vou me atrasar. Deu tudo certo. Não, ainda bem que deu tempo, porque o trânsito tá um ó, né, gente? Nem fala, esse Rio de Janeiro tá terrível. Bom, tava apresentando aqui falando que de todas as séries aí, o bate-papo, né, que eu mais me identifico dos esportes é o de hoje, que a gente tem algo em comum, a gente ama água salgada. É verdade. É verdade. Também estamos aguardando os meninos, né? Eu já avisei para eles, todo eles mundo na devem correria também. eles devem estar tentando entender, não, também porque teve a dúvida, né, de como é que entra, enfim. Uhum. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu tenho, assim, eu não sei se você já assistiu às outras, Helena, mas eu sempre pego uns trechos, né? Eu gosto de pegar uns trechos do capítulo, eu dou uma estudada, eu deixei para ler bem assim, bem para fazer os bate-papos, né? Dei uma estudadinha na história de vocês, porque eu acho que é bem interessante e são histórias totalmente diferentes, mas que têm muitos pontos em comum, né? Isso é muito legal. Então eu vou... Enquanto os meninos não entram, eu não sei... Bom, eles ainda não me pediram para adicionar. Eu vou apresentando o seu capítulo para ir adiantando. Bom, a doutora Maria Helena, ela é surfista, como eu já disse antes dela entrar, campeã do primeiro Rio Surf Doctor. Foi muito legal esse campeonato. Eu não sabia que você já tinha participado de outros campeonatos, eu descobri isso aqui no livro. Achei sensacional. Achei sensacional. Eu não tenho essa coragem, isso é uma coragem. Ó, o Amanda entrou. E aí, o arroba, né, que você colocou é Helena_Mag, mas você também tem o seu profissional, né? Exato. Que é isso que eu tô entrando. Que é esse que você está usando agora. Uhum. A Helena é otorrinolaringologista, para quem não sabe. Amândio, aceita aí o convite que eu te enviei. E para quem não sabe, né, a gente tem profissionais da saúde e pessoas não da área da saúde. É a especialidade médica que cuida de ouvido, garganta, né, bem dessa via aérea superior aí. Atende muito surfista. Atende, inclusive... Muitos praticantes aquáticos. Inclusive, vou marcar uma consultinha com você também. A Helena, que é minha colega aqui do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa Oi, noite. tudo bem? Ó, tá aparecendo aqui que o Amanda não está conseguindo entrar. Não sei o que houve. Vou mandar outro convite para ele. Boa noite, doutor Kazu. Tô falando aqui que hoje é o dia do povo que ama água salgada. Né? Doce ou salgada? Doce ou salgada, mas ama uma água. Adora ver uma aguinha espirrando no rosto. Tô apresentando a doutora Maria Helena. Enquanto isso, vamos ver se a Mandy consegue entrar. Bom, o capítulo, né, da Maria Helena, vou chamar da Helena, isso é muito completo, muito comprido. Meu bem-estar é salgado, azul e fluido.
No caso da Helena, né, a água dela é salgada, da minha também. E ela coloca uma frase aqui bem interessante no início do capítulo, que ela diz: a cura para qualquer coisa é água salgada, lágrimas, suor ou mar. Eu já conheci essa frase, né? E eu adoro essa frase. Eu acho que, assim, para os amantes de surf, ela é perfeita. E um outro trecho que você coloca aqui no início é que eu vou dar uma lidinha rapidinho, tá? Bom, fui convidada a escrever sobre a minha própria vida e minha relação com o esporte. Gente, o Amandio não tá conseguindo entrar. Não sei o que tá vendo. Acho que ele não tá conseguindo. Amandio, tá achando o link, né, para entrar. Olha só. Não, e ele tá na live. Tem os 3 pontinhos para clicar ali, mas... Isso. De qualquer maneira, aparece também um bonequinho com uma setinha em alguns celulares. Se você clicar, vai me aparecer, Amandio. Aí você clica que eu te aceito. Porque eu tô enviando o convite, eu acho que ele não tá vendo. Fui convidada a escrever sobre a minha própria vida e minha relação com o esporte neste capítulo. É estranho fazer isso, estou acostumada a escrever tecnicamente sobre a vida dos outros, em prontuários. Me questionei se alguém teria interesse em saber sobre mim. Achei muito legal isso, né? Porque quando eu convidei, a reação de cada um foi bem diferente. Convencida que minha história pode inspirar outras pessoas. E eu acabei concordando, não exatamente porque minha vida é extraordinária em algum aspecto. Não é de jeito nenhum, mas porque da mesma maneira que o esporte me torna mais saudável em todos os sentidos, em todos os sentidos que a palavra saúde pode ter. Minha história talvez possa ajudar outras pessoas a terem a mesma percepção que eu tenho sobre ele. Então, Maria Helena, assim, eu achei muito legal, né, essa sinceridade que você expôs no capítulo. Olha, eu acho que agora foi. Ele pediu. Isso humaniza, isso aproxima, né, a gente como coautor e quem lê o capítulo, né, quem lê a nossa história. E eu queria que você falasse um pouquinho aí. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, Maria Helena, assim, eu achei muito legal, né? Ixi, tá com... eu tô escutando. Tá com delay, tá com retorno. No computador não aparece esse convite, só no celular. Então eu vou ter que ficar só no celular. Mas tem que desligar o volume do computador, senão vai dar retorno aqui. Isso. Só tirar o volume do computador. Entrou agora. Entrou. Beleza. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, como é que foi essa primeira recepção em relação a participar do livro, o que passou pela sua cabeça, além disso, podia detalhar um pouquinho mais? Sim, bom, primeiro assim, foi um grande prazer estar escrevendo isso. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de ler e de escrever, na verdade. Quando eu era pequenininha, eu queria ser escritora, inclusive. Só que é isso que eu coloquei no início do capítulo. Eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de me expressar sobre mim mesma, né? E para quem lê o capítulo, para quem pretende ler, esse meu capítulo ele tem muitas passagens bastante pessoais, né? E eu acho que essas questões acabam gerando uma certa identificação nas pessoas, né? Então, eu acabei focando muito nisso. Não só especificamente em esporte, em competição, mas também em como eu sentia em relação a isso. Porque eu imagino também que algumas pessoas, às vezes, possam ter algumas questões que foram questões minhas também, né? Em relação à autoestima, o que eu era capaz de fazer, essa questão da ambivalência, né? Em relação à minha profissão e à prática de esportes, né? Existe ali uma questão assim muito, o médico tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que passar essa imagem, não sei o quê, e muitas vezes a imagem do esportista ele foge um pouco disso, e não sei por quê criaram essa imagem aí, então às vezes eu me sentia pelo menos, né, assim, meu Deus, eu sou duas pessoas ao mesmo tempo, né? Então muito disso eu coloquei aí nesse capítulo, e eu acho que isso gera bastante identificação, né, e engajamento também. Eu confesso que assim, claro, o esporte, né, ajuda muito, mas eu me identifiquei, né, com a sua história, passei por isso também. Inclusive, eu até brinco, digo que
digo que eu sofri um bullying reverso, né? Porque você fala em alguns trechos, o surf é um esporte que hoje ele está sendo muito mais bem aceito, mas no início a gente sabe, e você pratica desde a infância, adolescência. Eu comecei na residência, fiz a matrícula, saí da matrícula da residência e fui fazer a matrícula na escolinha. Porque a minha mãe não deixava eu praticar por ter uma conotação, né, de um esporte de quem não quer nada. Uhum. Mas eu acho perfeito também. E legal também que você coloca assim, hoje a gente está aqui com um grupo, né, dos coautores que são bem diferentes, mas tem muitas coisas em comum. E aí no capítulo você coloca, eu nunca almejei títulos e nada que fosse surpreendente. Só que aí, passando até agora a palavra para o Dr. Kazu, né? No início, na contracapa, a gente tem a foto, tudo, e a apresentação. Eu vou apresentar e já vou fazer um link com isso que você fala. O Dr. Kazu, ele é cirurgião vascular, ele é praticante de windsurf, mas não só de windsurf. Ao longo do nosso bate-papo, vocês vão ver que ele é um poliatleta reserva, que eu já vou explicar o que é isso. Eu também não conhecia essa expressão. E ele tem uma formação assim de exemplar, né? Que a gente... alguns colegas médicos almejam, né, ter uma formação profissional com tanta certificação, com uma técnica criada, só que ele mostra pra gente que é possível sim ter tantos títulos e ser conhecido mundialmente e ser um esportista. Isso assim, eu achei fantástico, porque mostra que no nosso grupo o esporte une, né? Nós somos apaixonados pelo esporte, cada um no seu, e cada um com uma formação profissional. Isso não faz de ninguém melhor ou menos ou mais, apenas nós nos complementamos. E primeiro vou agradecer, né, Dr. Kazu, a sua presença aqui. Dr. Kazu, ele fez medicina na USP Ribeirão e cirurgia geral e vascular na USP de São Paulo. Ele que é diretor da clínica Miyake, né? É Miyake que fala? Isso, Miyake. Então, eu sou neta de japonês, mas eu tenho uns termos assim que eu ainda aprendo. Meu avô é japonês vindo com 6 aninhos para cá, então eu não falo nada de japonês, mas o meu wada é japonês. É meu avô materno. E só para introduzir o seu capítulo e já passar a palavra, o capítulo do Dr. Kazu, ele bota assim, poliatleta reserva. Eu achei fantástico, né? Assim, totalmente, como eu já disse, repito, cada um escreveu o capítulo da sua maneira e quando a gente começa a ler, a gente identifica a personalidade de vocês. Isso, para mim, é muito legal, porque não houve nenhuma conversa, nenhuma combinação, você tem que escrever isso, você tem que escrever aquilo. Cada um escreveu da sua maneira e eu leio e vejo a personalidade de vocês. E aí o Dr. Kazu começa assim, se você não vai dedicar a sua vida a um único esporte, focar em ser o melhor, o campeão, eu recomendo a carreira de poliatleta reserva. Eu já me diverti muito aprendendo as mais diversas modalidades. Vejam a lista dos esportes. E aí ele separa em algumas categorias como esporte de bola grande, esporte de bater bolas ou coisas pequenas, esporte de luta para conseguir alimento, esporte de deslizar e se locomover, esporte de velocidade e endurance. E são diversos esportes que ele se divertiu. Não é isso, Dr. Kazu? Verdade. Bom, obrigado primeiro pelo convite. É um prazer escrever esse livro, que eu acho que a principal coisa, o principal fator do legado é estimular as pessoas a se exercitarem, não só os médicos, que muitas vezes o médico ele sabe muita medicina, mas ele mesmo não se cuida. Isso é muito comum, infelizmente. Até pela carreira tão difícil, como foi dito, que às vezes a pessoa não tem tempo para fazer nada. Mas também para estimular os pacientes também a verem que os médicos conseguem se exercitar, né?
e a gente tem que arrumar um tempo. Para arrumar um tempo, quanto mais a gente conseguir apertar nossa agenda e colocar tudo, vai conseguir. E é possível, sim, fazer toda uma carreira. Fiz doutorado também, e tem um congresso que eu organizo, eu faço um monte de coisas. E, ao mesmo tempo, também todo final de semana eu me exercito. Eu acordo às 4h30 da manhã para fazer ginástica com personal. E, enfim, no final de semana eu vou jogar golfe, vou velejar, de windsurf, de snipe, de veleiro oceânico, dependendo de onde eu estou. Mountain bike, vou e volto de bicicleta para o trabalho, enfim. Tudo isso é possível. Um fato, acho que é bem interessante até para falar, porque está tendo uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Em 2019, eu já viajei em muitos países, acho que mais de 22 países que eu dei aula, e me convidaram para dar uma aula de 1 hora na Rússia. E isso aqui não dava porque era bem no Campeonato Brasileiro de Windsurf, que era em Maceió, no lugar que eu mais assim achava que eu tinha mais chances. E eu estava super treinado com um material especial totalmente preparado para todas as condições, em especial vento forte sem trace, e tinha uma chance de entrada, uns 30%. Então eu falei para eles que eu não poderia dar aula, não poderia ir para a Rússia, mas eu poderia dar uma aula online pelo Skype, na época, 2019, antes da pandemia. Então eu mandei o material todo para eles, e a gente se conectou pelo Skype, e eu narrei a aula que já estava lá. Até porque, para não ter perigo da qualidade, que a aula era em alta definição, com vídeos e tudo, para não enroscar na internet. E o horário que eu dei a aula, lá era meio-dia, e em Maceió era 6 da manhã. 7 da manhã, desculpa. Então eu acordei às 7 da manhã no dia do campeonato. Eu tinha treinado na véspera, com o Bimba, que é o vereador olímpico, que fez 5 Olimpíadas, tricampeão mundial. Eu contratei ele para dar um curso na véspera, e uma consultoria durante o campeonato, enfim. E no dia acordei cedinho, dei a aula, até tem uma foto com a paletó e a bermuda de windsurf embaixo. Já vi essa foto. A foto, e que hoje em dia é uma coisa bem comum, né, das pessoas fazerem uma foto assim. E, enfim, dei a aula, 1 hora de aula, foi super bacana. Tenho muitos seguidores médicos na Rússia. E depois fui lá, velejei 3 dias e ganhei o campeonato na categoria de 45 anos para cima. E fiquei terceiro no geral, né? Um pódio de 5 no geral, peguei terceiro do lado do Bimba. Então foi muito, muito bacana. E um exemplo de como a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, se a gente se ajeitar, organizar, né? E já fiz muita aula também de tudo que você pode imaginar, aula de golfe, de esqui, então eu gosto muito da técnica, entender o porquê das coisas, como que faz o esporte. E isso acho que dá muito conhecimento, muita física também, propriocepção, e, enfim, acho que isso, eu me divirto muito, como eu falo no capítulo, que se você não vai ser um atleta top em alguma coisa, como eu quis ser carabina olímpica, eu pratiquei dos 13 anos de idade até começo da faculdade, mas eu vi que não ia dar mesmo, para ir para a Olimpíada ou para fazer uma coisa assim, então eu abandonei e comecei a fazer outras coisas. Mas, então eu acho que a gente consegue realmente aprender muito e consegue, se você não vai fazer um esporte para você ser o campeão, né, você consegue, é mais interessante às vezes aprender vários esportes, até para o corpo. Se você fizer só um esporte, às vezes fica faltando uma parte de exercitar, né? É verdade. Aí você bota isso aqui mesmo. Como dito, gostava de me divertir, aprender um novo esporte, participar da torcida da qual aprendi e tocava até o repinique. Na faculdade É, exercício também, tocar o repinique era um exercício. exato. E eu vi, assim, enfim, eu velejo de vários tipos de coisas. Eu vi que o colega
O Amandio também é. E o Velejos do Oceano no barco, na equipe do Atrevida, que é um veleiro que vai fazer 100 anos o ano que vem. Eu acho que tá falhando para vocês a voz dele? Tá falhando um pouquinho. Caso tá falhando um pouco a sua voz, tá mudo. Ih, rapaz. Tá Agora mudo, ficou completamente mudo. O Cazu, tá mudo, tá mudo. A sua voz. É que Agora voltou. eu disse que na vida parar, a gente tem que se preparar para a vida. O Velejos é um veleiro de oceano e tem que programar tudo, conseguir ter uma logística para que a gente não tenha nenhum acidente, não faça o esporte com segurança, né? Também é importante. Verdade. E agora, né, entrou o Dr. Amandio, que eu tive o prazer de conhecer quando a gente fez o lançamento em São Paulo. O Dr. Amandio também pratica vela e atismo. E o arroba dele... acabou que eu nem falei o arroba do Cazu. É Amandio Rampinelli. O do Cazu é Cazu Miyake, o próprio nome, tudo junto. O Dr. Amandio é cirurgião cardiovascular e também trabalha no Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Ele que é de Florianópolis, terra que eu tô doida para conhecer e daqui a pouco em abril aí tô indo aí pro evento de surf médico. Tô louca, que eu não conheço. Estamos indo. Ah, você vai também, Helena? Vamos saber, viu? Lógico. Não vou competir, agora não, me vou torcer por você. E, bom, doutora Amande fala, né, fazendo um link até em relação a isso, ao longo do capítulo dele, eu confesso, eu não tenho noção nenhuma do que é a prática de vela, windsurf, e eu percebo que, não, eu achava o surf difícil, sabe, Helena, mas eu vi a complexidade que é trabalhar em equipe. E tanto o Dr. Cazu quanto a Amande, eles detalham muito bem isso no capítulo. Mas antes, eu queria saber como é que foi um pouco, Amande, da sua infância. Que história é essa? Você começou a jogar futebol? E se você, no vestibular, durante a faculdade, se você manteve a sua prática de esporte? Boa noite a todos. Então, em primeiro lugar, perdão, parabéns ao Dia Internacional da Mulher, às nossas colegas aqui presentes. Obrigada. E, que antes de mais nada, né, eu vejo assim cada vez mais, né, querendo ou não querendo, eu sempre falo, né, diga assim, a mulher, quando a criança nasce, ela corta o cordão umbilical, mas o cordão umbilical mental ela não corta, né? Então, aquela espírito maternal sempre persiste, né, e não desgrudar dos filhos. Isso é importante. E nunca digo para os colegas não separar-se, não brigue pelos filhos, deixa que a mulher está muito bem cuidada. Né? Por mais que você tenha. Então, assim, todo esse esforço, né, de luta, então eu sempre observei, né, na minha família, né, mãe era professora primária, tudo isso. Então, até casamento, a minha filha é médica também, psiquiatra, está em Brasília agora. Bom, quando eu era criança, obviamente, era mais aquela questão do futebol, né, até na minha cidade, sou natural do Criciúma, né, eu vim para Florianópolis fazer vestibular e acabei ficando. Então tinha aquelas brincadeiras infantis, perdão, futebol, taco, né? Que até vencer o taco é o cricket. Né? Mais ou menos como o cricket. Né? E aí eu tive sorte que eu morava perto do campo lá do time de futebol. Tem outro nome agora, atual Criciúma, né? Então dava assim chance no final da tarde, quando acabava os treinos, né? A gente ia lá, eles deixavam a gente brincar com as bolas. Até uma vez eu vi que eles faziam assim meio brincadeira deles, né? Piadinha. Então eu jogava uma bola pesada que eles tinham e a gente jogava descalço, né? Então teve uma vez que ela falou, pega essa bola. Aí veio aquela corrida, dei quase quebrei o dedo do pé ali, o halo, que era muito pesado. E isso acabou assim no colégio, competições, né? E aí numa competição na futebol de salão até arrebentei o joelho, assim, a parte da cartilagem da tíbia, depois tive que operar. E aí eu sempre queria fazer medicina e cirurgia cardíaca, né? Um negócio assim, parece sonho, né?
sempre foi meu desejo, né? Nunca nada me tirou disso, né? E aí, na faculdade, no meu tempo, tinha prática desportiva. Aqui em Florianópolis, na Universidade Federal, a gente chama de fase. Então, a medicina são 12 fases, né? 12 semestres. Tanto que entra assim uma turma, faz vestibular, né? 100 vagas, metade entra em março, metade em agosto. E aí, ali, nós tínhamos, era obrigatório, né, fazer essa prática esportiva. Para mim era excelente. Então, eu joguei vôlei, basquete, natação. Natação era o que todo mundo queria, né? Mas daí eu só consegui no mês que era assim, ia começar o inverno, né? Então aí era assim, a piscina era aquecida, só que era destapada, né? Então, e aqui em Florianópolis tem um tal de vento sul, que é o vento frio. Quando ele vem, geralmente assim, digamos assim, o colonizador, né, são os açorianos, aí os Açores, a gente chama manezinho. Então é o clássico. Quando é vento sul, são 3 dias, não tem como. É um vento chato, ele vem muito em rajada, né? Quem vê já sabe, né? Essa é uma rajadas fortes, né? Comparado aqui, que agora que predomina no Nordeste. Então a rajada dele, a diferença entre o vento real, né? E quando ele vem rajada não é muito forte no Nordeste, mas no Sul às vezes chega quase que dobrar, né? E, bom, aí não dava de fazer muitas atividades fora, né? Aí eu já comecei a 7ª fase, arranjar um estágio no SESC, que era fazer o pessoal praticar atividade esportiva, e ganhava uma bolsa, isso para mim foi importante, e daí eu acabei me mantendo com essas bolsas. E aí depois tinha um hospital de infecção contagiosa, tinha um acadêmico residente, e aí fazia um plantão lá, e tinha o médico de plantão e o acadêmico. O acadêmico fazia a internação, paciente. Então, a gente não ganhava dinheiro, mas era a cama, mesa e banho. Então, você morava no hospital e não pagava nada. Ficava... E o iatismo entrou na sua vida nessa época, na faculdade? Aí que assim, nessa época que começou assim. Aí eu já estava namorando, que depois de alguns anos depois, só 7 anos, eu achei pouco tempo, me casando. Pouco tempo, 7 anos para mim foi pouco. Eu ia namorar mais. E aí o cunhado dela mais velho resolveu comprar um barco chamado Ding, que até produzido no Rio. É que Ding é a expressão em inglês, a gente chama monotipo, são barcos do mesmo formato e tudo mais. E aí tinha um rapaz que ele depois veio fazer medicina, né, uma família tradicional aqui, tem muitos médicos. Então ele vendeu esse barco, tinha sido campeão brasileiro, o barco e ele, né? Então, nós fomos ali na lagoa, ele disse, vocês vêm por aí? Ele entrou conosco, é assim, aqui vai lá, volta, é assim, mexe a vela para cá, lembra, beleza, tal. Aí meu sogro tinha uma praia aqui, que é uma praia da Bahia, que é mar manso, né, assim, que não tem ondas e tal. Aí chegamos lá, como é que é? Ele disse, não, tal. Ele falou, mexe, ajusta a vela daqui, empurra para lá, fundo. Aí eu acabei virando timoneiro desse barco, né? Na verdade, era só para 2, aí é 4, 5. Assim. Mas aí, às vezes, quando chegava assim perto de umas pedras, e agora? Aí você vai lá na frente, põe as pés na frente para segurar. E aí isso já estava assim no 5º, 6º ano, né? E aí fui lá para São Paulo, aí fazer a residência, aí lá assim corria, algum futebol ali no Ibirapuera, o Dante Paranese ali do lado do Ibirapuera, então eu fiquei mais na corrida, mas daí disse, poxa, aí quando eu retornei para Florianópolis, Florianópolis é uma ilha, ser o mar, a vocação, né? E aí foi sempre só olhando, participando, aí fiz karatê, logo que eu voltei, cheguei até a faixa marrom, aí fiquei até o diretor médio da Federação Catarinense, depois da Brasileira, e aí estava fazendo os negócios para a faixa preta, mas daí eu usava lente de contato, começou a me dar uma alergia. Poliatleta também. E aí eu fiquei naquela ali, daí uma ocasião, ia ter o Campeonato Brasileiro de novo aqui, né? E aí eu fui passando lá no LIC e tal, aí eles entraram para ver lá, vou dar uma olhada, que eles diziam, estamos abrindo para novos sócios e tal. E aí estava aquele Ding, aí nós fomos lá, olhamos, aí tinha uma pessoa que era representante, você já velejou? Por que você não compra um? Aí eu falei para mim, acho que vamos nessa, né? Pô, a gente já tem uma... Encarou. Aí compramos, aí disse, tá para ser o Campeonato Brasileiro, aí, e agora no Campeonato Brasileiro? Não, participa. Eu tinha um colega que era do Rio Grande do Sul, que era um residente lá do hospital de cirurgia vascular, ele falava, velejava de hobby cat, e disse, cara, vamos nós dois participar, até fica de timoneiro, não, você fica tal, aí participamos, né?
E aí acabei ainda não ficando sócio. Aí eu levei para... Nós tínhamos comprado uma casa ali na Lagoa, só que no outro canto. Aí dei umas velejadas lá, e depois, não, vamos entrar de sócio. Estou sozinho que meu sogro morreu, minha mulher está na minha sala. Dá o educativo ali. E aí disse, tá, vamos entrar lá, né? Aí entramos de sócio, aí naquilo ali eu disse, pô, será que minha filha não vai, que ela era pequena, será que não vai encarar, né? Aí um dia lá no colégio ela chegou em casa e disse, eu queria fazer aula de vela, que era o Optimista, né? Que é um barquinho pequeno para criança. E aí, pô, a nossa deixa, né? Nós vamos também, né? Porque daí era fim de semana, no meio da semana que eles tinham aula, né? Foi todo aí, mundo. Vamos levar para lá. Daí, assim, nós acabamos não tendo aula, ela teve, e a gente foi mais na cara e coragem. Aí, praticamente, uma vez por mês tem um campeonato de vela, né? Aí, então, ficava todo mês, fim de semana, era o clube e uma competição. Ou era aqui, ou era lá no Jurerê, no Yacht Clube, depois ia ser sócio desse clube. Fomos de Joinville, Porto Belo, lá no sul, na Lagoa. Aí ficou esse círculo, né? Aí, quando ela entrou para o Campeonato Brasileiro, que foi em Niterói, o primeiro que ela foi, e até naquele campeonato, a Martine Grael, que ela tem a mesma idade, eu era bicampeã olímpica, né? E aí todo mundo achava, a Martine vai ser campeã lá. Não foi, até foi uma menina do Rio Grande do Sul. Aí naquele ano, foi o primeiro ano que ela participou, assim, meio estressada, mas no ano seguinte foi em Fortaleza. Aí, vamos embora! Aí tinha assim, o Clube dos Pais, né? Aí tu vê assim, que tinha muitos pais que às vezes quando aparece filme, aqueles ficam lá, gritam, às vezes tem até dar uns cascudos, digamos assim, nas crianças. Dizem, meu Deus do céu, deixa a criança se divertir, pô. Aí naquele ela foi super bem, aí ela depois, uma certa quantidade, já de imediato já participava do Sul-Americano e os outros tinham uma seletiva. E naquele ano, para o campeonato norte-americano, né, da América do Norte, o europeu e o mundial. Aí foi aqui. Aí ela se classificou para o norte-americano, foi em Porto Rico. Ela tinha ficado assim na primeira suplência, aí eu não pude, assim, em cima da hora. No fim de semana, né, até infelizmente no sábado fatídico, Brasil e França, né, em 2006, que o Brasil perdeu lá da França. E aí eles ligaram, tem que estar, terça-feira começa o campeonato, tem que se dar um jeito. Aí aquele corre, o usado menor para conseguir autorização. Aí fomos lá. E aí na volta ela veio com esse 420, que é um barco para tipo um veleiro, para 2 pessoas, mas dá muito embasamento, como o próprio sniper para veleiro, né? É diferente do sniper, porque o sniper não tem uma vela balão, que a gente chama, né? E esse 420... que aí o maiorzinho é o mesmo estilo, só que um pouco maior, né? Seria 4,70 m, que chama 470, é uma classe olímpica, né? E esse 420 não é. E aí ela participou, mas a dificuldade é quando ela se entra na adolescência, aí entra esquema de vestibular, né? E acaba abandonando. Né? Nesse Inter eu estava com esse do Dinga, participei de vários campeonatos aqui, né? E aí apareceu um barco menor, que é o estilo do laser, o mesmo projetista, né? O laser é classe olímpica, né? Temos aí o Robert Scheid, N vezes campeão mundial, né? Olímpico também. E aí, então, para incentivar o pessoal a ver se criava essa classe, assim, porque as meninas, como tem o corpo, o peso é menor que o do rapaz, então daria para fazer a transição para o laser, ficar assim uns 2, 3 anos nesse chamado bite, né? Mas os rapazes já tinham corpo para entrar na categoria laser, né? Porque o laser tem 3 tipos, né? O olímpico é chamado de standard, aí esse realmente a pessoa tem que ser pesada e alto para fazer o esquema de alavanca, né? Até nós temos um aqui, veleja muito bem, mas ele não é tão alto como... Ele sempre era o reserva do Bruno Scheid, do Robert Scheid, né? E até nessa agora ele foi como técnico da China, dos caras do laser. Então, coitado, ele sempre ficava em segundo, né? Não tinha essa oportunidade. E aí até treinou a minha filha, esse rapaz. E aí eu comecei... Amande, dá uma resumida aí, que eu tenho que passar a palavra para a Helena. Dá uma resumidinha. Aí apareceu esse esquema da Volta ao Mundo, né, da Clipper Race, aí eu via que falava a propaganda era, pode qualquer um, tal, aí você tem que ir lá fazer o treinamento, aí eu sempre ficava nessa, escreve, tá bom. Aí eu resolvi me inscrever em 2016, fiz a inscrição, aí fui selecionado, fui na Inglaterra em maio, junho, fiz o treinamento.
lá, português. Aí entrei no time o patrocinado, todos os barcos são iguais, eram 12 barcos, 70 pés, um barco grande. Ó, daqui a pouco eu volto para você, que eu tenho um monte de pergunta aqui ainda. Eu já vou te fazer essa pergunta, não adianta não, calma aí. Calma aí, que eu já volto para você. É chinês, mas é uniforme. Não, já volto. Já vou perguntar sobre o seu campeonato, que eu quero saber que história é essa. Ô, Helena, me conta aí como é que o surf entrou na sua vida e como é que foi para conciliar isso com a faculdade, né? Você fala muito isso no capítulo também. E como é que foi para conciliar durante a faculdade, a residência? Eu vi que você teve em algum momento, você pensou, né, durante a faculdade em largar a faculdade, né? Uhum. Isso. O surf entrou na minha vida quando eu tinha 15 anos, na verdade, e foi meio aleatório, assim, tipo, eu também era de fazer milhões de esportes, e aí uma amiga minha, que inclusive é médica hoje também, e surfista, ela na época perguntou se eu não queria fazer escolinha. E aí eu fui na curiosidade e acabei né, ficando, gostei bastante. E depois de algum tempo eu resolvi que eu ia fazer medicina, mas fui muito influenciada pela minha família, né? Aquela coisa de ser muito jovem, aí tem que escolher. Eu nunca fui assim, aquela, eu quero fazer medicina desde pequenininha, super apaixonada. Não, foi uma coisa que foi acontecendo e meus pais eram médicos, eu sempre via o tempo inteiro medicina na minha vida, então eu acabei escolhendo isso meio assim no andar da carruagem mesmo. E eu sempre fui muito estudiosa também, então acabou que uniu ali a aptidão. E aí acabei fazendo isso. Só que durante algum tempo, eu observando, né, também, durante o vestibular, os meus colegas e tal, todo mundo muito focado e tal, e ou era muito, muito nerd, ou era muito louco, e eu não me encaixava naquilo ali, aí eu ficava, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei se eu quero isso, essa vida é muito dura, não sei o quê. E durante algum tempo eu fiquei assim com falta de identificação mesmo na carreira, e eu não sabia se eu queria mesmo aquilo, ou se tinha sido só uma influência, né? E isso tudo aliado a essa questão de eu querer estar sempre no mar, na praia, e isso me parecia um pouco incompatível com essa vida que eu estava querendo trilhar, essa carreira que eu estava querendo trilhar, né? Mas depois eu percebi que era uma coisa que estava só na minha cabeça e muito na cabeça dos meus pais também, né? Que nunca foram muito esportistas e que sempre foram muito workaholic, muito médicos demais. E aquilo para mim, eu não tinha essa coisa da conexão do esporte com a carreira como exemplo, né? Então, para mim foi muito difícil eu me ver ali naquela vida, né? Que, na verdade, é perfeitamente possível, como a gente está vendo aí com vários coautores. E foi mais ou menos... Eu fui me descobrindo, né? Ao longo da faculdade e, enfim, ao longo da vida e da minha formação. Pode falar, Cazu. Aonde você surfa? Olha, eu surfo onde tem onda, mas eu moro no Rio e eu surfo em praticamente todas as praias aqui. Eu gosto muito de ir para Barra, para Grumari, São Conrado, e eu tinha um pouco de implicância com essa onda da macumba, mas ultimamente eu tenho me forçado mais a surfar lá. É que ela é meio gordinha, né? Com muita pranchinha. Eu sei como é que é. A Helena, ela bota assim, algumas frases no capítulo que são muito interessantes. Ela bota assim, incluir o surf na minha rotina é questão de saúde, faz ter mais disposição laboral. Eu vejo isso muito, né? Eu acredito que isso em diversos esportes, claro, mas assim, sempre quando eu surfo antes de ir para o trabalho, é uma disposição maior, né? Quando eu dava plantão também. Ela bota assim. Esse contato com a natureza, né? Todo mundo que faz esporte outdoor, eu acho que isso é ainda mais evidente. Porque... O Cazu fala isso, existe ali um bem-estar de contemplação mesmo, de você estar em contato, é uma coisa muito física mesmo com o ambiente, isso te faz muito bem. É uma espécie... Só o gasto de energia, né? É uma espécie de meditação. No momento que você fica totalmente focado com a natureza e fazendo algum esporte, principalmente com a natureza, né?
qualquer esporte que você está 100% focado, você vai realmente fazer o efeito de uma meditação. Mas na natureza, ainda mais, com elementos, a onda, o mar, o sal, enfim, quando você termina, você está totalmente renovado. Não tem comparação você fazer uma... surfar, eu não sou bom de surfar, mas eu velejo windsurf. Você dá uma velejada e você quiser fazer uma musculação, não tem comparação à tua sensação de bem-estar depois. É lógico que para ir surfar ou velejar, você tem que... Não é tão fácil quanto descer no terra e ir na academia, né? Mas Exato. vale a É pena. verdade. Acordar cedo e fazer algum esporte assim, né? É verdade. Cazu, como é que foi o seu encontro com o windsurf, né? Porque você que é esse poliatleta reserva aí, que teve encontro com vários esportes. Acho que rolou uma paixão aí no windsurf. Como é que ele entrou na sua vida? E que história é essa de campeão brasileiro? Então, meu pai, ele pescava e eu ia com ele sempre. A gente tinha uma casa na Ilha do Cardoso, que é o sul de São Paulo, quase no Paraná, e a gente ia pescar. E lá era natureza 100%. A gente ficava num rancho de pesca nosso, bem simples, e gerador, sem luz e tal. E lá a gente andava, pedalava, remava a canoa de caiçara em pé, assim. Tipo, antes do stand-up paddle, eu já remava em pé. E aí, quando eu fui para o Clube Med Itaparica, que esse Clube Med nem existe mais, Não? Eu também já fui, não sabia que tinha acabado. tinha um windsurf lá no Clube Med Itaparica e, nossa, a hora que eu subi eu achei interessante, a hora que eu subi na prancha e eu vi que eu não tinha que remar, era só fechar a vela, eu já me apaixonei, aí teve uma semaninha de aula, já tinha um campeonatinho lá dos que tinham aprendido, né? E eu ganhei fácil de todo mundo lá, falei, não, acho que isso aqui, eu sou bom nisso aqui. E aí foram anos e anos até eu conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro, que foi na categoria que é dividido por categoria de idade. E então, mas foram muitos, muitos anos de aprendizado. Acho que foram uns 30 anos, mais ou menos, até eu chegar a esse ponto e conseguir ganhar na categoria. Mas eu peguei o pódio um geral, terceiro lugar, que foi muito bom também. Terceiro lugar. De todos, né? Porque foi uma condição de vento muito, muito difícil, muito forte. E eu gosto de vento forte e eu tinha material para vento forte, então praticamente todos os amadores não conseguiram velejar, eles tentavam velejar e caíam. E eu consegui fazer as regatas todas por conta de gostar de vento forte, ter velas, uma vela, podia registrar só duas velas, eu registrei uma vela de vento fraco e uma de vento forte, eu não tinha vela de vento médio. Então, enfim, eu acertei a estratégia e me dei muito bem. Um amigo meu até falou assim, olha, se aposenta agora, você nunca mais vai pegar um pódio desse. Provavelmente é verdade. Foi muita coisa junta ao mesmo, e acertada, mas porque eu treinei, eu tentei e aconteceu o que eu imaginava, enfim. Né? Não foi só sorte, não, foi muita técnica. Não, com certeza. E você fala uma coisa interessante no capítulo que você diz que além do biotipo existe um esporte para cada personalidade. Achei muito interessante isso. Eu li uma vez sobre isso, eu não sei aonde eu li, já tentei procurar na internet esse assunto, mas existem, achei algo parecido, mas não o trabalho que eu tinha visto. E então, por exemplo, a natação, né? Natação tem gente que nada e relaxa, tem gente que nada e fica estressado de ficar olhando os azuleiros passarem, né? E tem gente que tem uma psicologia mais de um esporte coletivo, tem gente que é melhor para o esporte individual. Então muda. Se a pessoa fala, eu não gosto de esporte, não, é que você não achou o seu esporte ainda. Não é que você não gosta, é que você não achou o esporte. Tem muito esporte que não está disponível assim. E a própria vela é um esporte sensacional e é muito fácil de você começar a velejar. É só você olhar, e até no caso aqui em São Paulo tem a Bela, Florianópolis, Rio de Janeiro, pegar uma escola de vela e se inscrever e entrar numa tripulação é tão fácil. E a hora que você se vê naquela situação, você aprende muito. E as pessoas da vela, como é um esporte muito difícil, todo mundo se ajuda. Então é muito receptivo, não tem aquela competição. Assim, você sempre... as pessoas que estão do lado vão te ajudar. Vão vem cá, ó, é assim, assim. Então o Amandio pode até confirmar essa questão. Realmente eu acho que a gente aprende muito e é muito fácil de você começar.
Ele fala isso no capítulo, né, Amanda? Você fala dessa questão de equipe, né? De todo mundo trabalhar junto. E eu acho muito legal que eu queria até que você comentasse um pouquinho, Amanda, que você compara, né? Eu até coloquei aqui na minha colinha. Você bota assim, você faz uma analogia da medicina com a regata, né? Com toda essa preparação em equipe, né? Que é o que acontece aqui. Eu sou anestesista, vocês 3 cirurgiões. E a gente sabe muito bem como é que eu fico assistindo de camarote a preparação e toda a harmonia que tem que existir entre a equipe cirúrgica, né? Como é que é essa analogia que você bota aqui no capítulo? Exatamente. Assim, até no barco, você tem o treinamento todo dia, né? Aí tem uma equipe. Vão ver o motor do barco, né? Porque você precisa. Aí tem o gerador, que tem uma hora, no caso, na competição, tem um horário que ele pode ficar ligado para recarregar as baterias. Aí tem todo dia, ficam lá no nosso bar, ficavam 2 responsáveis pela Mother Watch, que daí até coincidentemente o skipper, né, o capitão do barco era uma mulher. Então foi a primeira skipper, né, campeã australiana, a Wendy Tuck, né, essa pessoa fantástica. Então eu disse, não, esse negócio de Mother aqui, porque é cozinha, essa mulher, né? Aí na Nautilus é galley, né, em inglês, né? E então ficava sempre 2, um de cada, porque você divide o barco em 2 equipes, né? Uma descansa e a outra trabalha, né? Então você tinha que saber todos os detalhes. Então ali ver o motor, a questão de o pessoal limpar o banheiro, você olhava toda aqui embaixo, a gente chama de caverna, né? Então fica tipo umas costelas e naquele espaço ali tinha uns sacos fechados, lacrados, que tinha as refeições. Então você tem que ter o equilíbrio constantemente. Então a equipe, por exemplo, a minha equipe ia descansar. Então era dividido por peso de um lado e do outro. E no mesmo leito, não é? Da outra equipe tinha que ter mais ou menos o teu perfil, superfície corpórea, assim, né? O barco sempre andar equilibrado. Então, às vezes, assim, hoje é o café da manhã que a gente, em inglês é starboard, que seria o boreste, e bomboard, que é o lado esquerdo do barco, olhando de trás para frente, né? Lá chamam de port. Aqui está no porte 10, é lá na frente. Aí depois você pegar a janta lá do outro lado, para sempre estar equilibrado. Aí todo mundo já tinha que saber. Aí tinha a turma que ia para a sala de navegação, tinha os horários. Então, aí comparando, é como uma cirurgia, né? Assim, o anestesista pode ser bom, mas se o cirurgião não ser bom, o negócio não vai para frente. Ao contrário, a instrumentadora, no meu caso, com a circulação sacropós, o perfusionista não for bem, no momento ele vai estar com a vida do paciente ali na mão. Quer dizer, ele vai estar lá fazendo bombar, mandar o sangue de volta para o paciente. Se ele der não fizer aqui direito, aí todo o meu processo ali da cirurgia, enfim, o que eu mexi no coração, vai por água abaixo, né? Então, é aquela harmonia, todos naquele momento viram um só, né? A equipe realmente vira um só, né? E no barco também, né? Então, não adianta atacar lá do timão e a vela está completamente desregulada, o barco não vai andar, né? Então, até aconteceu durante a regata, aí, quando eu estava em Sydney, tem uma famosa, lá no dia 26 de dezembro, a Sydney até a capital da Tasmânia, que é Hobart, né? Aí a Clipper, né, participou, e o nosso barco chegou em primeiro lá, mas no Inter, que daí larga lá vários barcos e tudo quanto é categoria, né, e tamanho. E um outro barco lá caiu uma pessoa na água, né? O homem ao mar, né? Que a gente treinava muito isso lá na Clipper, né? Que até tinha um boneco, tinha 60 quilos, parecia um humano, né? Então, de vez em quando, ficava sempre atrás do leme, né? Então, de vez em quando, ele jogava, né? Os skips, né? Do treinamento. E a gente tinha que estar ligado, porque assim, a gente tem número, né? E nome para andar no barco, você fica clipado, né? Você tem tipo uma fita, né? Que eu já fiz, rapel também, né? Digamos um cabo, né? Você fica amarrado em você e no chão tem aquela linha da vida, né? Você sempre só pode caminhar amarrado, né? Então tinha que estar ligado, né? Assim, pô, se a Michelle estava lá na frente do barco, né? Na proa, e de repente veio uma onda lá, ninguém viu, aí começa, aí cada um tinha um número, então não é o capitão, né? 1, 2, 3, aí, pô, faltou, então era a Michelle, ninguém viu mais, né? Então, opa, homem ao mar. Mas se ela estava lá, ela estava lá, né? Aí era aquilo. Então, de vez em quando ele jogava, tu tinha que olhar, tá ligado, né? Então, eu já tinha pego um negócio que eu ficava
A gente fez o treinamento para fazer esse resgate. Aí o outro barco fez o resgate, aí dá o chamado, né? Então no mar não interessa, o mar está competindo, está próximo, aquele mais próximo é obrigado a socorrer, né? Então, o alerta, tem... Quem está mais próximo está o coordenado, né? Porque quando você cai na água, no colete, ele se insufla automaticamente por um jato d'água, aí tem uma ampolinha de gás carbônico que ele insufla rapidinho, e a hora que ele insufla, tem um aparelhinho chamado AIS, que emite sinais de alerta, além da luz, né? Um barulho e lança sinais de GPS. Né? Então, aí automaticamente o barco, você clica ali o botão de MOB, que seria Man Overboard, né? Homem ao mar, e aí quem estava próximo foi um dos barcos do time Clipper, né? Aí socorreu, e quem um dos patrocinadores dessa regata é a Rolex. Então, todo capitão de cada categoria de barco, né? Conforme tamanho, estilo e tal, aí você compete dentro daquele estilo. Né? Ganha um relógio Rolex Náutica, algo assim espetacular. Você não precisa mais dar corda, é um negócio assim, é o sonho dos velejadores, né? Principalmente de oceano. E aí, quando chegou, tal, ele ganhou uma bonificação de tempo. Né? E aí, então, aquela bonificação de tempo que ele ganhou, porque daí, na nossa categoria, quem chegou em primeiro chegou. Né? Então, ele passou em primeiro, né? Mas até na hora que estava recebendo, ele ficou meio assim, puxa, eu ganhei por causa dessa bonificação, mas foi justo, ele prestou um serviço, né? Então mereceu. Claro, para nós, o nosso time fica assim, que aconteceu também na vinda, quando eles largaram lá de Liverpool até Punta del Leste, perto de Portugal, um skipper lá quase que decepou um polegar, aí espera parar em Portugal, depois ele retornou para as coordenadas onde eles pararam, daí, lógico, outro tipo de vento e tal, aí ele ganhou uma bonificação de tempo. Nós chegamos também primeiro lá em Punta del Leste, assim, várias horas na frente do segundo, mas eles passaram na frente. A gente ficou assim, aquele sorriso amarelo. Né? Oi? Amanda, quanto tempo demorou toda a regata, toda a volta? Dá 11 meses. Tá? É porque tu vai tem um intervalinho em cada cidade, né? Então a minha ali de Punta del Leste, Cidade do Cabo. Ano que vem tô de volta, é assim. Até agora estão para final de março, eles pararam em Subic Bay, na Filipinas, que era a etapa 2019-2018, né? O novo ciclo, né? E aí começou a pandemia, então estão agora para retornar, né? Para completar, aí, a hora de lá eles vão até Sanha, que está participando, né? Qingdao lá na China, tá? E depois vão até Seattle. Essa é a etapa, depois de Seattle, desce, passa o Canal do Panamá, Nova York. Depois de Nova York vão até Londres, né? Quer dizer, antes ali no estuário do Thames, é ali que vai ser a linha de chegada. Depois eles vão chegar a Londres só para proformes, né? Caraca, é muito tempo, meu Deus do céu. Essa etapa agora que eles vão vai ser uma etapa longa, né? Que geralmente de Sanha, Qingdao, que fecha em Qingdao, né? Que cada perna, né? Que é, por exemplo, se eu fosse daqui ao Rio, uma perna, mas digamos assim, eu podia fazer algumas corridas, por exemplo, daqui a São Francisco do Sul, que é aqui em Santa Catarina, Ilhabela, Angra e Rio, né? Então, isso é a perna. Mas daí tu ganha pontuação em cada uma. E ela tem assim, por exemplo, X coordenadas, os 3 primeiros que passavam ganhavam uma bonificação de pontos. E depois tinha scoring gate, que, por exemplo, uma coordenada X, a outra Y, os 3 fizerem melhor tempo ali, também tem uma bonificação. Né? Então, nós tivemos muito disso, e ganhamos várias, e outros ficamos ali E aí, no final, nós ganhamos. E assim, infelizmente, nós chegamos em sexto ali, mas assim, grudado, né? Porque daí tem uma linha que você... umas coordenadas, né? Que você pode avançar com a mesma quantidade de milhas para, digamos, a direita e a esquerda, né? Se você ultrapassar, você é penalizado com X pontos pelo tempo que você permanecer fora, né? E aí, quando nós estávamos chegando, nós saímos com quase 80 km por hora, né? A gente fala geralmente milhas náuticas, né? Mas só para ter uma ideia, a comparação, né? Tá 40 milhas náuticas, quase os 80 km por hora ali do Uruguai, né? Foi realmente tempestade. Mas quando nós estávamos, a previsão do tempo era calmaria, chegando lá na África do Sul, e a gente que vinha da Antártida, dessa calmaria, então disse, não, a gente vai ter que ficar na margem do vento, porque se ele for
baixando demais, a gente só vai derivando e aí vai conseguir chegar, né, lá. Só que naquilo ali ele entrou mais cedo que esperava, né? Aí nós caímos na calmaria. Então a gente via a Cidade do Cabo lá e a gente estava assim, né, boiando, né? Aí foi aquele desespero amanhecendo, aí sobe vela, baixa vela. Outro vento menor, vela maior, né? Para tentar pegar tudo quanto é brisa de suspiro de vento. E aí foi aquela, isso sobe, desce, virando assim, mais de 4 horas para, sei lá, nem 10 milhas. Impressionante, viu? Eu fico realmente impressionada, porque eu fui recentemente de veleiro daqui para Ilha Grande e achei uma missão. Não, no capítulo do Amante, é melhor ele pega. Não, exato. Eu comecei, eu falei assim, gente, eu não consigo. Um dia eu vou pro Tahiti, vou pro Tahiti de veleiro, nunca. Não, mas é assim, tem é muita missão, meu Deus. Tem muitas assim coisas assim que eu fazia anos que eu não via assim aquele céu estrelado, aquela fotografia de Atlas de astronomia, né? Pô, é realmente espetacular. Uhum. E assim teve dias assim que a gente estava amanhecendo ali que é assim, ó, das 6 da manhã ao meio-dia, do meio-dia às 18, das 18 às 22, 22 às Não, tem 15, as recompensas, né, da das 2 natureza, às 6, né? Os horários de trabalho. Então aquele ali assim, aí tu via assim, praticamente 180 graus, né? O sol de um lado e a lua, né? Se você saísse do lado do down below, né, para chegar no deck, se você estava assim meio sonolento, não ia saber se tinha escurecido ou estava amanhecendo. Amanhecendo. Né? Agora, em compensação, também, né? Nossa, as ondas enormes, a água muito fria, né? Que vai correndo na Antártica, né? Então, lógico, a gente recebe lá um kit, mas é um kit assim para temperatura mais ou menos, né? E aquele de água fria, não. Aí tem uns kits internos, aí isso te protege, né? E aí eu acabei, assim, me atrapalhando, não levei algumas coisas mais quentes, né? Então, aí realmente, principalmente os pés, né? Congelam. Gela. Aí eu tinha levado, tem uma tal de lameirinho, que é espetacular, né? Teve um dia que eu estava com 2 dessas, mas coisas aí eu consegui. E as luvas, né? Que principalmente uma vez estava no timão, aí vinha as ondas, pesada, põe a luva neoprene e esquece, né? Que ela molhou. Aquela água. E a gente ainda reclama do nosso long, Helena. A gente está reclamando do long. Vou parar de reclamar. Assim, era aquele que ia às 2 da madrugada, né, subindo, e eu disse, já vou ser primeiro para já ficar no cantinho ali para arranjar um trabalho. E aquele assim, quando eu estou subindo a escada, põe a mão assim, para a hora que dá aquela última puxada, e vê aquela onda, molhou a luva, eu disse, ferrou. Aquela mão congelou e disse, meu Deus do céu. Mas, enfim, todo mundo ali trabalha, né? Até na primeira noite, um dos imediatos, digamos assim, né? Por causa desse evento, aí ele caiu, luxou o ombro. Só que eles foram falar à tarde, porque lá, para ser um médico a bordo, tem que fazer um curso dele. Ele não tinha feito. Então, eles deixavam, mas certas coisas não podiam interferir. E a pessoa estava como um paramédico, ele vinha assim, a munga aqui, vai. Aí me chamou o cara, pior que eu rodava o ombro dele, puxava, ele só estava reclamando assim no deltoide. Adorei, eu rodava aquele ombro, mexe aquele. Pois, cara, eu acho que luxou, né? Porque ainda se eles fosse à noite, a gente teria que ter voltado para Uruguai, para eles ser sacado do barco, né? E aquela hora da tarde não já estava, só acho umas coisas. Mais 300 milhas da... Pode? Aí... é só porque a gente já está com 1 horinha aí, com 1 horinha aí de papo, tá? Eu vou só fazer uma perguntinha aí pro Cazu, de uma coisa bem interessante também, e depois eu queria, só para fechar, vou ler um trecho do capítulo da Helena, e aí eu vou deixar uma pergunta para vocês no ar, para vocês responderem. Em relação ao Cazu, em relação ao seu capítulo, você diz que conduziu a tocha olímpica. É isso, né? Que emoção foi essa? Porque eu vi as fotos e, vou falar para você. Pode falar. Tem uma marca chamada Bauer Feind, uma marca de artigos esportivos e meias de compressão. Eles estão top no mundo e sempre estão nos Jogos Olímpicos. E essa marca não existia no Brasil. E eu fui a pessoa que fui até eles e falei assim, olha, vocês estão no Brasil,
venho para cá, eu ajudei eles a entrarem no Brasil, etc. Aprendi um monte de burocracia em relação a isso. E hoje em dia a empresa está aqui no Brasil, eu não tenho nada a ver com essa empresa. Hoje em dia, no começo, eu tive para trazer para cá. E, e também ajudei vários atletas olímpicos com eles, né? O Bruno Prada, que ganhou a medalha de bronze usando uma órtese da Body Fine, de lombar. O Jorginho Zarif também velejou com essa órtese. A Adriana Santos também, ela é maratonista, né? Também operei as pernas dela também. Ajudei vários atletas, enfim. E então, quando a Olimpíada foi no Brasil, a Biofine, como eles estão sempre dentro dos Jogos Olímpicos, eles tiveram direito de conduzir 2 tochas olímpicas. E eles convidaram sortearam uma pessoa na Alemanha, da equipe deles, e do Brasil eles me convidaram para conduzir a tocha olímpica. Foi até engraçado, porque eu estava dirigindo o carro, estou com um telefone que eu não sabia o que era. Eu pensei, atendo ou não atendo? Eu atendi. Aí eles perguntaram, tá, a gente queria te convidar para conduzir a tocha olímpica, o senhor aceitaria? Falei, lógico que eu aceito. Não, que é isso. Bem casual, assim. Eu fui para Belo Horizonte para você conduzir, não tem problema. Era bem num dia de um curso que eu já estava lotado esse curso, mas eu conversei com todos os médicos, mudei a data, arrumei hotel, tinha pago já, e fui para lá, e foi uma coisa assim de não saber se eu chorava ou se eu ria, e você um comboio que sai até a noite, né? Até a noite, né? E o fogo olímpico, a chama olímpica fica guardada num lugar, e aí então de manhã eles pegam, acendem a primeira tocha e apagam a chama olímpica, e então várias pessoas ficam esperando na cidade no trajeto e vai passando a chama de tocha em tocha, que é o beijo da tocha. Verdade. Na outra, desliga uma e aí a que acendeu segue, né? E então foi muito, muito bacana, e tem todo um esquema de segurança, e a própria gente também, a gente tem que declarar um monte de coisas que a gente não vai fazer protesto e vai seguir exatamente as ordens lá. E você tem o direito de comprar a tocha também e ficar, ela está aqui na clínica, a tocha está comigo aqui. E então foi uma sensação realmente sensacional. Eu vi tem uma outra médica também, do médico que também conduziu a tocha olímpica, né? Eu acho que foi a Ana Simões. Vamos ver, eu vi na fotografia lá. Ortopedista, tenho. A Ana Simões. A Ana Simões, ela foi por um bom tempo ortopedista, né, médica do Comitê Brasileiro, do Comitê Olímpico Brasileiro. É a Ana. Ela sempre bota essa foto com a tocha. São vocês dois, isso mesmo. Não, muito legal, muito legal. E é uma emoção, né? Gente, agora eu vou começar a atender as ligações de números desconhecidos, aleatórias. Não, tô brincando, que isso? Não, tem todo um reconhecimento, né, diante de todo um trabalho. A verdade é que nada é à toa, né? A gente faz as coisas e o que a gente faz sempre retorna pra gente. Olha, para finalizar nosso bate-papo, que foi um tão quanto com muita água e muito vento, eu vou ler um trechinho aqui do capítulo do final do capítulo da Helena, que ela chama atenção para algo que o movimento bate muito, muito, muito na tecla, e eu queria que vocês finalizassem falando um pouquinho, né, da opinião de vocês quanto a isso, né? Como que vocês veem isso? A Helena diz assim, historicamente, existe uma narrativa sobre a figura do médico como um indivíduo exclusivamente dedicado aos estudos e ao trabalho, doado aos pacientes quase como uma santidade, com pouco tempo para outras atividades, principalmente relacionadas aos esportes e ao lazer. No entanto, essa imagem é tão cruel quanto contraditória. Não deveria ser o médico a dar pessoalmente o exemplo de sua saúde a seus pacientes? A atividade física regular, tão prescrita pelos médicos, não deveria ser por eles praticada? Por acaso, praticar esportes regularmente diminui a capacidade de dedicação
do médico aos seus pacientes. Felizmente, cada vez mais vejo essa doutrina se desfazer e fico feliz em observar muitos colegas médicos tão apaixonados pelo esporte quanto eu. Então, eu finalizo o nosso bate-papo de hoje. Primeiro, agradecendo muito a presença de vocês, a doação do tempo, né, dessa 1 horinha aí que a gente está conversando, a compartilhar a experiência de vocês. E eu gostaria de saber, né, a visão, a opinião de vocês quanto a esse trecho que a Helena chama atenção no capítulo dela. Bom, Helena, pode começar por você, a única menina aí do grupo e a que escreveu esse trechinho. Pois é, assim, eu acho que a gente precisa servir de exemplo mesmo, né? Você mostrar que você é capaz de ter uma vida saudável, estudar, enfim, conquistar todos os seus objetivos, seja no campo de carreira, no campo físico, enfim, o que você quiser, uma coisa não exclui a outra, né? E justamente essa questão, essas questões, né, que eu coloquei no capítulo, poxa, por que existe ainda essa dúvida de, né, o médico deveria ser o primeiro exemplo, né? Porque ele prescreve para o paciente, você precisa ter uma vida saudável, você precisa fazer exercício físico todos os dias, você precisa disso, você precisa daquilo. E muitas vezes a gente vê que na época que eu era da faculdade, por exemplo, tinha um médico cardiologista que ele saía no meio do ambulatório para fumar um cigarro e voltava cheirando cigarro. E tinha acabado de falar para o paciente que ele precisava parar de fumar. Então, o paciente, ele se mira muito na gente, né? A gente é uma voz de autoridade ali. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Os pacientes percebem a dedicação que a gente tem e eles veem que é possível realmente você ter a vida saudável e ter tudo que você quiser. Uma coisa não vai excluir a outra. Isso aí. E aí, Kazu? Eu concordo, eu peguei aqui a tocha olímpica para vocês verem. Ok, eu vou fazer até um print, gente. Dá Faz um print. Aí. Tá vendo? Quando você ela solta e começa a sair. Pega a chama aqui. Né? Cara, muito linda. E eu acho que com o Instagram, com o movimento médico dos atletas, a gente consegue. O principal legado é exatamente esse: fazer com que as pessoas façam ginástica, os médicos se mexam. Mês passado, a Sociedade Brasileira de Vascularidade, um movimento em relação a um postar e chamar o outro forte, né? E é isso. Exercitar, se mexer, ter saúde e acabar com essa pandemia, enfim. Tá. Ó, todos vocês duas estão convidados para velejar, né? Vambora! Você vai ter que me ajudar. Ali botou a gente no trabalho. Aquele monte de cabo, eu já fico assim, ó, caraca. Não é ficar sentado esperando onda, não, Helena. Não é? Lá, Imbas, falar que eu falo com ele lá é uma escola maravilhosa de vela, você passa o final de semana e se bota. Muito legal. Não, quero conhecer sim. Eu acho que é isso que você fala, né? Da gente conhecer os esportes e tá se divertindo, por mais que esse não é o da minha paixão, mas você se diverte aqui. E a experiência, e também vocês falam isso, né, no capítulo de vocês, a experiência que a gente adquire quando a gente está conhecendo fica, né, para a nossa vida. E aí, Amandio? Não, exatamente. Até assim que eu já tive, né, colegas, né, professores, fumavam até na sala de aula com os pacientes, né? Então, é ridículo, né? Mas assim, eu vejo assim quando o pessoal, que eu fiz parapente, enfim, N esportes, né? Então, o pessoal via quando estava treinando para as maratonas, essas coisas, tu acorda aí 5 horas, 4 horas, direto, não é? E eu disse, não, fim de semana, eu disse, não, eu vou ficar aqui em casa, sentado no sofazando, dentro da televisão, não dá, né? Uma hora, uma ilha tem que saber utilizar os recursos. É até interessante que segunda de manhã eu tenho um ambulatório marca-passo, então aqueles pacientes mais idosos, então vem ali
do Pilates, então vem com aquele abrigo esportivo, aí põe um jaleco, pensa assim, o cara todo de coisa. Eu digo, eu vim lá, eu estava correndo, eu estava fazendo isso, aquilo, né? Então, isso, eles, que até se puder, a outra tem uma capaz ficar parado assim, não, no seu caso específico tem que tocar a vida normal, né? Não pode ficar... Então, eu vejo, daí às vezes assim, geralmente passei mais idade, aí fica assim, o marido, a mulher falando, viu, eu te falei? Não, pois realmente. Então, isso é importante, né? Porque se a gente só ficar em casa, se tu sair cansado do trabalho e ir em casa, né? Como a gente faz, né? Corre, plantão, e se jogar no sofá, passou o tempo e você, no fim, vai virar paciente, né? Exato. Então, exato. tem até uns colegas lá assim, realmente, né, que sobrepeso fala assim, o coração foi... A natureza diz que ele vai, na vida toda vai bater X vezes. Então, se você ficar correndo, vai queimar X vezes. Eu disse, olha, eu me divirto, né, Eu nunca te a ouvi. natureza. Nem eu. Então, aproveito, né? Então, eu disse, O povo se cria morrer, tudo vou quanto é morrer feliz. justificativa. Sim. Quem não quer sempre arranja coisa, né? Até eu coloquei ali, Não né? é? Quando não tem vento, pessimista, né? Reclama tal, o otimista tenta esperar o vento, né? E a gente fala, o velejador, né, vai ajustar as velas para aquele padrão de vento, né? Mesmo não tendo, ele vai tentar balançar o barco para tocar, né? Então, até assim, né? Como eu ganhei ali negócio, eu brinquei, né, quando eu vim, lá eles dão flâmula, né? Assim, tá, cada etapa, depois a overall, né? O final, né? Aí lá a vice-prefeita da cidade lá de Sânia, teve lá em Liverpool, aí deu lá assim, agora você é embaixador honorário do turismo de Sânia, né? Aí depois na sequência deu um negócio da pandemia, disse, já agora estou no uniforme da China, eu disse, eu não saio na rua, né? Porque, assim, então, assim, a gente sério que nós chegamos nessa cidade, hotel, comida, tudo por conta deles. Opa! Mas aí veio a pandemia e disse, agora vai demorar para ir para lá, né? Mas não se pode ficar parado, né? Porque Isso aí. mente sã e corpo são, né? Enfim. Isso aí. Parabéns para você, viu? Para toda a equipe, por ter insistido e todo mundo lá. Eu sei quanto que deve ter dado trabalho pegar no pé de todo mundo que não escrevia, não dava foto. Parabéns. Um pouquinho de trabalho, mas assim, claro, né? Tem que ter a cobrança, algo que eu nem tô acostumada, né? A cobrar, não tô acostumada. Mas eu acho que não aconteceria, né? Esse projeto do livro, ele não aconteceria se os 23 não tivessem dispostos a botar o projeto para frente. E foi muito importante. O nosso objetivo é estar, né, levando o livro, espalhando o livro. Eu estou agora em contato com o pessoal do Conselho Regional de Educação Física, o Conselho Federal. A minha mãe faz parte do antidoping, né? E a gente eu estou vendo um período aí para um mês aí para ir lá para Brasília para poder entregar os livros, presentear os ministros, enfim, a gente conseguir jogar mesmo ao vento, pulverizar o livro, o projeto, o movimento. Eu acho que é uma semente plantada, né? Talvez a gente não veja os frutos reais disso, mas as gerações que se seguem, os pré-médicos que eu brinco, né? Os estudantes de medicina, os nossos filhos e netos, enfim, vejam os frutos, né, desse trabalhinho de formiguinha que a gente está fazendo. A gente fala, um segue, outro não segue, um marca, outro não marca. Eu vi a campanha, né, da Sociedade de Cirurgia Vascular, meu marido é cirurgião vascular, e eu acompanhei, foi o hashtag Saúde Vascular, eu repostava também. Inclusive, eu chego nos congressos, eu saio falando. Eu acho que a gente sabe dos diversos benefícios, a Helena fala isso no capítulo, dos diversos benefícios da atividade física, mas a gente, na verdade, a formação, né, da medicina no Brasil, ela não estimula, ela não ensina isso. A gente que está tendo que correr atrás. Espero, né, o meu sonho seja que isso seja incluído nas próximas formações, para a gente ter gerações de médicos
melhores que a gente, né? Mas agradeço até... muito a todo mundo. Pode falar. Não, até tem um exemplo de um residente de cirurgia geral lá nesse hospital que fica junto com a gente. Era assim meio gordinho e tal, aí ele se formou e tal, foi trabalhar em outro hospital, aí um dia eu ia participar da track and field ali, uma coisa aqui, aí eu vi o rapaz assim, da assessoria esportiva, pô, mas como ele tá magro, né? Aí depois eu vi o fulano lá, disse, não, ele tá treinando para o Ironman, aí o que ele já participou do Ironman, que geralmente tem aqui em Florianópolis, em maio, né? E aí ele disse, pô, eu nunca imaginaria ele, né? Mas assim, o cara assim, afinou, né? E fazendo os tempos da Ironman espetacular, e olha, acho que já fez uns 10 anos que ele está. Entende? E aqui mesmo tem vários, mas cheio mesmo de médicos praticam surf, várias atividades. Corrida mesmo, então é direto, porque aqui perto da Beira-Mar, perto daquele casa, tem muitas assessorias de corrida, né? Então tem vários, é porque ele assim não se encaixaram ainda no movimento aqui, né? Mas aqui, assim, a população tem muitos médicos realmente praticando atividade esportiva e competitiva, vários colegas de corrida, então eles vão para várias maratonas internacionais, né? Então isso é importante, né? Nova geração pena que, assim, né? Que na minha época nós tínhamos 5 anos daquela parte esportiva, né? Sim. Que agora sim. reduziram muito. Mas eu acho que deveria ter, porque senão o pessoal para tudo, né? Verdade. Gente, muito obrigada. Obrigada a quem assistiu a gente. A live vai ficar gravada. Quem tiver interesse em ler as histórias da Helena, do Cazu, do Amandio mais detalhadamente, eu tentei pegar uns trechinhos, a gente tentou dar uma pincelada, mas quem quiser conhecer a história deles e dos outros 20 coautores, o link está na bio, já vai direto para a lojinha. E qualquer dúvida é só chamar a gente, que a gente está aqui para incentivar, seja os nossos colegas, os nossos pacientes, os nossos familiares. Muito obrigada mesmo. E boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Prazer. Tchau.